Então, hoje nós vamos entender sobre o estresse, respondendo a seguinte questão: por que as zebras não têm úlceras? Você vai ver aqui uma visão sobre o estresse que talvez você nunca tenha visto antes, porque a gente vai usar esse livro justamente com essa pergunta, esse livro aqui, ó, por que as zebras não têm úlceras, do pesquisador, neurocientista, professor Robert Sapolsky, que é um professor de Stanford que passou boa parte da sua vida pesquisando sobre os animais. Ele é mais dedicado à visão dos primatas, mas animais em geral, na África. Então ele estudou in loco o comportamento dos animais e isso foi uma das coisas que ele observou, que os animais não produzem úlceras. Eles passam por estados de estresse, mas eles não produzem úlceras, eles não produzem problemas no seu sistema gástrico, no seu sistema digestivo, tal como nós, seres humanos. Então, nesse caso, o que nós, seres humanos, estamos fazendo de errado para produzir malefícios com o estresse? O primeiro ponto para a gente entender é que o estresse ele não é algo ruim necessariamente. O estresse ele foi essencial para a própria evolução do ser humano, porque não só o ser humano, mas todos os animais precisam desse estado para resolver determinadas situações em que eles se colocam ameaçados. Numa situação em que você está num risco de vida, o estresse é extremamente importante. Eu diria, ele é essencial para você sair de um estado de extrema ameaça e conseguir salvar a sua vida. De forma que os animais que conseguiram produzir esse estado e conseguiram salvar suas vidas, eles foram passando seus genes para frente e hoje todos os animais, especialmente agora a gente vai falar dos mamíferos, eles passam por estados de estresse, porque é com isso que eles conseguem ter uma resposta mais rápida àquela situação difícil e consegue dali sair dessa situação num estado para sair, para sobreviver. Eles conseguem sobreviver graças a isso. Então, o primeiro conceito que a gente tem que começar a entender quando a gente vai entender o estresse é o estado de homeostase. O que é homeostase? Homeostase é um estado em que o nosso corpo ele tenta equilibrar o gasto dos recursos, ele tenta equilibrar a nossa situação de vida para que a gente possa viver melhor, viver com aquilo que a gente tem. Quando a gente se coloca num estado de estresse, numa ameaça muito grande, e por isso que ele usou as zebras, né? E você pode ver até aqui a capa do livro, ele é todo zebrado. Então, quando a gente se coloca numa situação de ameaça, a gente desequilibra a nossa homeostase, então o corpo ele tem que dar uma resposta muito rápida para aquilo, para que volte a questão do equilíbrio. Então, o estresse, ele é uma forma que o corpo produz uma resposta muito rápida, uma adaptação muito rápida àquela situação, em que o corpo sai do estado de homeostase, então ele sai do estado de homeostase no estado de estresse, e depois o corpo tem que fazer uma força para se restabelecer ali, para restabelecer a situação normal ou a situação de equilíbrio. Então vamos entender o estresse, e quando você entende a lógica que está por trás desse estado, você consegue entender tudo o que acontece num estado de estresse. Então o Sapolsky provavelmente ele escolheu as zebras, porque as zebras elas se deparam diante da maior ameaça dentro de uma savana, que é se dar de frente com um leão. Então imagina uma zebra, tá lá comendo, tá lá tranquilona, de repente aparece um leão, ou vários leões, para atacar a zebra. E aí, no que ela se depara diante do leão, ela tem que começar a fazer diversas transformações corporais para ela conseguir fugir daquela situação. Então, dentro dessas funções que ela vai se modificar, ela tem que pensar o que não é importante naquele momento. E ela vai começar a tirar recursos. Quando eu falo recursos, são nutrientes, a circulação sanguínea, tudo que o nosso corpo tem ali, ela vai começar a tirar daquilo que naquele momento não faz sentido. Então, uma das coisas que não faz sentido, a digestão. Se você está diante de uma ameaça, o que importa a digestão sendo bem feita ali? Você tem que pegar a energia da onde o corpo tem energia. Não adianta esperar todo o processo digestivo. Então,
A digestão, ela perde a circulação sanguínea, a digestão ela não vai funcionar bem no estado de estresse. Além disso, a reprodução. Para que você vai pensar em ovulação, em ereção, quando você está num estado da ameaça da sua vida? Não importa. Inclusive, se você está muito ameaçado, é melhor você não reproduzir, porque senão você vai trazer, né, a sua prole para a vida num estado de muita ameaça. Então, reduz tudo aquilo que o corpo tem com relação à questão da reprodução. Um outro ponto, o relaxamento, a capacidade de a gente descontrair, deixar nossos músculos soltos. Não, isso não precisa, pelo contrário, a gente vai ter que fazer o movimento contrário, a gente vai ter que deixar os músculos mais contraídos. Além disso, a reflexão, você parar, analisar de uma forma mais lógica a situação, ponderar. Não, você tem que dar uma resposta rápida, imediata, instintiva. Então, dentro do estado de estresse, a gente vai fugir de tudo aquilo que está ligado a situações mais naturais, é um processo digestivo, a tranquilidade, a reflexão, tudo isso a gente vai tirar para tentar salvar a nossa vida. Então, o que é importante para a gente sobreviver? É importante, por exemplo, que a gente tenha muita explosão e muito sangue nos membros que vão fazer o deslocamento, ou nos membros que vão fazer a luta. Então, o sangue ele sai do centro, né, que é onde a gente tem um processo digestivo aqui, e ele vai para as extremidades, ele vai para os músculos. Ele enrijece esses músculos para que eles tenham uma resposta mais imediata. O estresse ele causa um aumento da pressão arterial. Por quê? Porque você precisa ter uma circulação sanguínea mais intensa nessas regiões. Você precisa direcionar o sangue para determinadas regiões. Então você tem um aumento do batimento cardíaco e você tem um aumento da pressão sanguínea. Você tem um aumento de pressão. Além disso, o que você precisa? Você precisa sensibilidade na sua pele, por exemplo, para você sentir mais, para você estar ali, reagir a qualquer tipo de sentido. Então você aumenta a sua capacidade de audição, você consegue ver com mais clareza, você fica mais alerta, as suas pupilas se dilatam. Então tudo que é relacionado a descanso e a digestão, a gente vai deixar de lado. Tudo que é relacionado à luta e fuga, a gente vai ativar quando a gente está diante dessa ameaça, despertando esse estado de estresse. Então, agora que você entendeu para que serve o estresse e o que ele produz dentro do nosso corpo de uma forma genérica, a gente vai começar a tentar entender agora justamente essa pergunta aqui, que é: por que os animais não produzem úlceras? E isso começa com uma pesquisa que foi feita com ratos, de colocar os ratos num estado de estresse. Então aqui, ó, a gente está vendo essas experiências em que os ratos são colocados em situações de estresse. Então imagina você sendo colocado numa situação dessas aqui, que você não consegue escalar, que você vai estar sob a ameaça da sua vida. Como é que ia ficar o seu sistema o seu sistema nervoso? Você de fato ia ficar muito tenso com essa situação, e é o que acaba acontecendo com o ratinho ali. Só que daí eles começaram a fazer essa experiência, daí eles faziam com um rato, parava, trocava, fazia contra os ratos, os ratos tinham esse estado de estresse, tal como nós seres humanos temos, mas eles não começavam realmente a desenvolver a questão de úlceras ou problemas gástricos. Mas o que acabou acontecendo? Eles começaram a ver que os ratos que eles mantinham fazendo o teste por mais de 3 meses, esses ratos começaram a produzir úlceras, tais como nós, seres humanos. Então, o que eles descobriram é que o estresse em si, por mais agudo que ele seja, ele não vai produzir úlcera. O que produz úlcera é o prolongamento do estado de estresse. Então, não é a intensidade, mas e nem a periodicidade. Não é você tem estresse agora, para, tem outro estresse, para, tem outro estresse. Mas é quando você mantém ele continuamente, é que você vai ter ali um prejuízo com relação a todo o seu sistema gástrico, o seu sistema nervoso como um todo, ele acaba sendo muito afetado. Um exemplo que o Sapolsky usa no livro é com relação às crianças. Se você observar, a criança ela passa por estresse também. Ela, tal como nós, ela tem as mesmas células, o mesmo tipo de células que nós adultos, mas ela não cria úlcera. Você não conhece criança que tem úlcera. E o adulto, o que ele faz?
ele tem ali uma parte psicológica, que ele vai reforçando aquele estado, ele vai reproduzindo aquele medo na mente dele, trazendo aquilo diversas vezes e com isso mantendo o estresse como um estado contínuo, que isso é o que causa o prejuízo. Então, a gente está falando aqui na questão das úlceras, mas na segunda parte desse vídeo a gente vai entender todo o sistema hormonal que é afetado pelo estado de estresse. Então, por agora, você entendeu que o estresse ele é importante para a preservação da vida, ele é importante para quando a gente tem um desafio perante a frente da gente, mas o que faz mal é quando a gente prolonga. Então, o Sapolsky fala no livro, uma coisa é você ter um dia ali que você ficou muito nervoso, que você teve uma situação. A outra é quando você tem 3 meses, 1 ano, que você tem lá uma determinada promoção social, promoção no trabalho que você quer. Então você fica 3 meses ali naquele estado, sempre tentando sair daquilo, e isso vai causar diversos malefícios, conforme a gente vai ver agora na segunda parte do vídeo. Então hoje em dia, boa parte dos problemas que a sociedade tem, elas estão relacionados ao sistema cardiovascular. Então, estão relacionados a problemas que seja pela questão de coração ou até mesmo questão de derrame. Tudo isso está relacionado de alguma forma ao estresse. Então, o que a gente vem fazendo, né, que está causando todos esses prejuízos? É importante a gente observar isso e tentar encontrar algum meio para melhorar essa situação. Então, primeiro, a gente vai entender nesse vídeo como que o nosso cérebro ele vai prejudicando determinadas áreas do nosso corpo e do nosso cérebro a partir do estado de estresse contínuo. Então, a gente viu anteriormente que o estresse agudo, por mais agressivo que ele seja, o corpo consegue se recuperar daquilo. O problema é quando o estresse se torna crônico, quando ele se prolonga por mais de 3 meses e aí ele vai causar diversos problemas cardiovasculares, problemas de derrame cerebral e outros, por conta de o corpo não ter um tempo ali de se recuperar. Muito bom. Então, aqui tem uma imagem do nosso cérebro, algumas regiões que a gente vai ver aqui, mas a gente vai começar vendo essa região aqui chamada hipocampo, tá? Então, o que é o hipocampo? O hipocampo é essa regiãozinha aqui, ó, que está marcada aqui, que ela está mais escura. E essa região do hipocampo, ela é responsável por memórias de curto prazo e também pelo aprendizado mecânico, tá? Quando você quer, por exemplo, aprender um novo esporte, as informações elas vão ser armazenadas inicialmente nessa região do hipocampo. Voltando para aquela lógica que a gente estava vendo o estresse, né? Qual que é a lógica que ele funciona? Faz algum sentido você aprender uma habilidade nova diante de um perigo tão imanente? Não faz sentido nenhum. Para que você vai aprender uma nova tarefa se você está diante de um leão? Você tem que saber fazer o que você já sabe fazer, que é basicamente correr e tentar escapar daquela situação. Então, o hipocampo ele acaba sendo prejudicado porque ele não faz mais sentido diante daquela situação. Então aqui, mais uma vez, é importante você entender que um estresse, uma vez você ter aquilo, teu hipocampo não vai ser danificado. Mas, se você tem aquilo cronicamente, aquilo que se repete por mais de 3 meses, você vai começar a ter essa região danificada. Então você vai ter tanto a dificuldade de aprendizado, quanto a dificuldade de memórias de curto prazo. Então isso está ligado ao hipocampo e isso é um dos efeitos que tem do estresse. Uma outra área que é muito importante, que a gente trata bastante quando a gente fala do yoga, porque o yoga tem uma atuação muito grande sobre essa região, é a região da amígdala. O que a amígdala é responsável? Ela é responsável por identificar as ameaças. Então, quando a gente está diante de uma ameaça, é a nossa amígdala que começa a enviar informações como, por exemplo, libera adrenalina, aumenta a pressão arterial, aumenta os batimentos cardíacos. Tudo começa com essa regiãozinha aqui, e vocês estão vendo essa bolinha ali, que é a amígdala. Então, quando a gente prolonga o estresse por mais de 3 meses, essa amígdala, os neurônios da amígdala, eles começam a ficar maiores
e criarem mais conexões. Isso faz com que determinadas situações que você não precisava sentir medo e que anteriormente você não sentia medo, você começa a ter medo. Você começa a produzir um estado de mais receio das coisas e também, consequentemente, de ansiedade, porque a ansiedade basicamente é quando você começa a fazer uma projeção mental e aquela projeção tá uma ameaça. Então, o estresse crônico ele vai afetar a sua amígdala. Depois nós temos uma outra região do cérebro, que é o córtex pré-frontal, que é essa parte de frente aqui, que o Sapolsky ele dá uma definição muito interessante do córtex pré-frontal. Ele fala que o córtex pré-frontal é a região em que a gente se determina a fazer coisas que são difíceis, mas que a gente sabe que são as coisas certas a serem feitas. Então, um bom exemplo da utilização do córtex pré-frontal é quando a gente se determina a fazer uma dieta. Uma dieta é algo difícil, mas para você, naquele momento, é a coisa certa a ser feita. É o seu córtex pré-frontal que segura um comportamento mais instintivo de você ir lá e comer tudo que você quer. Então, o córtex pré-frontal ele faz essa parte de uma ponderação. Ele é a parte, digamos, que é mais humana. Inclusive, os seres humanos, eles são o que tem o córtex pré-frontal mais desenvolvido, mais que todos os outros animais. Com o estresse, você não precisa ponderar as coisas. Num estado de ameaça, você não precisa pensar, não, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Não, você precisa ter a resposta mais imediata. Essa resposta não é uma resposta que você vai trabalhar a razão, uma análise, nada disso. É uma resposta de luta ou fuga, ou você briga ou você corre. Então, o córtex pré-frontal, quando você tem um prolongamento do estado do estresse, ele é bastante afetado e isso faz com que a pessoa fique mais impulsiva, com que ela tenha mais dificuldade de fazer coisas que ela vai ter uma resposta de longo prazo, ela vai ficar uma pessoa mais irritada, porque o córtex pré-frontal é justamente isso que segura um instinto mais animalesco que a gente tem. Então, tudo isso acaba sendo prejudicado quando você entra num estado de estresse crônico. Além disso, a gente vai falar sobre uma redução de dopamina. A dopamina é o neurotransmissor da motivação. Quando você está diante de uma ameaça, diante de um leão na sua frente, você não precisa pensar assim, eu vou trabalhar nisso, porque lá na frente eu vou ter a motivação. Você tem que dar uma resposta imediata, você tem que fugir do leão naquele momento ali, pronto, não precisa de dopamina no seu corpo. E aí você tem essa resposta imediata. O ponto é que quando o estresse se torna crônico, você acaba tendo menos motivação para fazer as coisas, especialmente aqueles objetivos que você precisa fazer vários passos, que você precisa ter uma continuidade, que você precisa ter, de fato, um progresso. E, finalmente, também a questão da endorfina. Então, você tem menos liberação de prazer. Numa situação de vida ou morte, você não tem o que fazer ali com, eu vou agora me divertir aqui, vou sentir um prazer enorme. Não, você está lutando pela sua vida e, então, como eu falei, se você tem isso uma vez, não vai afetar a sua liberação de endorfina. Mas se você tem um estresse toda hora, as coisas passam a ter menos prazer para você. Você acaba não vendo muito sentido nas coisas, não se sentindo muito bem fazendo as coisas que antes você fazia e sentia muito bem. E tudo isso se deve ao prolongamento do estado de estresse. Na próxima parte desse vídeo ou dessa aula, a gente vai entender o que a gente pode fazer para reduzir esse que é o mal do nosso século, é o mal do nosso momento atual, é justamente o estresse, é o que está produzindo diversos tipos de doenças cardiovasculares, doenças cerebrais, e que a gente tem que aprender a combater, uma vez que ele é produzido por estados psicológicos, ele é produzido por projeções e pela continuidade do estado. Então a gente vai ver isso na próxima parte desse vídeo. Então agora na última parte do vídeo a gente vai entender alguns fatores que a gente pode fazer e que vão ajudar a gente a quebrar esses ciclos de estresse. Porque a gente viu ao longo de todo esse vídeo que o problema não é o estresse em si. O estresse foi essencial para a gente se preservar como espécie e o estresse é essencial quando você está diante de um desafio na sua vida ali, momentâneo, que você vai lutar, vai vencer e depois aquilo passa. O grande problema está quando o estresse se torna crônico, quando ele se prolonga para mais de 3 meses,
porque daí a gente começa a ter efeitos que a gente não consegue mais retornar. Então, um desses efeitos é que, por exemplo, para a gente ter o aumento da pressão arterial, o corpo precisa estimular a contração das veias e das artérias, para que a pressão aumente. Quando essas veias e artérias são continuamente reforçadas, quando elas são pressionadas durante muito tempo, elas se tornam rígidas, e aquilo faz com que ela fique menos espessa, então mais fina e mais rígida. E aí, qualquer tipo de má alimentação vai acabar criando placas internas ali, e aí você vai ter problemas cardiovasculares. Então, um dos pontos é a gente observar a questão da alimentação. Quando a gente está num estado de estresse contínuo, a gente melhorar a alimentação faz com que a gente tenha uma redução de problemas cardiovasculares. Além disso, dentro das pesquisas que são apresentadas no livro, ele fala de uma pesquisa em que eles submetem dois grupos de ratos, à mesma descarga elétrica ali, eles davam choque nos ratos e tomavam a mesma descarga elétrica. Só que um dos ratos, ao final do choque, ele podia se deslocar, tinha uma parceira dele lá, ele ia lá, brigava com ela assim, e voltava depois para tomar o choque. E o outro só tomava o choque e ficava ali. Então, isso não significa você brigar com alguém, mas você ter um tipo de interação social faz com que você tenha uma descarga, que você descarregue aquele estado de estresse, e daí você vai ter, consequentemente, a quebra do estresse contínuo, tal como a gente viu ali anteriormente. Depois, o Sapolsky fala que eles pegaram um outro grupo, do outro grupo dos ratos ali, então tinha o rato que tomava, os dois ratos tomavam um choque, só que um dos ratos tinha aquelas coisinhas de correr. Então ele tomava o choque, ficava muito louco, ia lá, começava a correr, e aí ele aliviava aquele estado de estresse. Então, alguns pontos que eles foram aprendendo com relação a essa experiência dos ratos uma coisa que ele considera muito importante é você, num estado de estresse, você não fazer um processo de isolamento social, não se isolar totalmente, porque a interação com outras pessoas vai ajudar você a aliviar isso, a ter uma descarga daquele estado. Um outro é fazer algum tipo de atividade que faça você produzir suor, que faça você ter um cansaço, você produzir um cansaço. Isso faz com que você quebre o estado do estresse. E aí, finalmente, ele traz um ponto que daí entra na parte do neuroyoga e a gente apresenta isso dentro da nossa formação como uma das formas de redução do estresse, que é você fazer um processo respiratório, especialmente com a saída do ar mais lenta. Então, dentro do nosso sistema nervoso, a gente tem uma parte que é a parte automática, que é a parte acionada pelo estresse. Essa parte automática, chamada de sistema nervoso autônomo, ela é dividida em duas áreas. Uma área que ativa mais a luta ou a fuga e a outra área que ativa mais o descanso e a digestão. Então você tem uma área que é de luta e fuga, outra área que é de descanso e digestão. A área de luta e fuga, que é a parte que é mais enaltecida num estado de estresse, é chamada de sistema nervoso autônomo simpático. Simpático. O nome é simpático, mas na verdade ele é da luta. E a outra é o sistema nervoso parasimpático, que é da digestão e do descanso. Uma das formas de você ativar mais o sistema parasimpático é você fazer exalações mais lentas. Então, dentro dos respiratórios que nós ensinamos no curso de formação, a gente enfatiza bastante esse tipo de respiração para a redução do estresse. Uma respiração em que você vai ter uma exalação bem controlada e bem lenta. Adianta fazer isso 1, 2 vezes? Adianta, tal como a gente sabe, tem aquela sabedoria popular, né, que fala, se você está muito nervoso, respira que você acalma. E isso de fato acontece. Mas para a gente quebrar um estado crônico, você precisa fazer realmente a técnica respiratória, que é chamada de pranayama. E especialmente os pranayamas que têm exalação mais lenta. Então, a exalação mais lenta, ela aumenta o estado
parasimpático, consequentemente reduz o estado simpático. Então você reduz a luta e fuga e aumenta o descanso e a digestão. E além disso, a prática de meditação, ela vai reduzir aquela região que a gente viu lá atrás, que é a região da amígdala. Ela vai reduzir a atividade da amígdala. Então lembra que a amígdala, ela aumentava os seus neurônios, aumentava a sua ativação e com isso começava a criar medo e ansiedade em todas as situações que antes a gente não tinha ansiedade ou medo, a gente passa a ter. O processo meditativo, que você treina o seu foco atencional num único ponto, e isso a gente ensina em detalhes dentro da nossa formação, esse processo de você se concentrar num ponto é uma das formas de você reduzir a ativação da amígdala. E com isso, você vai reduzir essa ameaça aparente. Porque tudo que a gente cria para manter o estado crônico, ele está dentro da nossa cabeça. Por isso que os outros animais, eles não têm isso. Porque o ser humano, através do seu córtex pré-frontal, que é muito vantajoso, e especialmente de uma área chamada ínsula, ele fica fazendo projeções, ele fica criando cenários futuros. E essa projeção, essa criação de situações futuras é o que mantém o estado contínuo de estresse. Se você faz a concentração num ponto único, você quebra essa continuidade de um estado de estresse e por isso que a meditação ela é tão confirmada com relação à redução do estresse. É por isso que a meditação é hoje um dos principais exercícios utilizados para quem tem ansiedade, porque ela faz com que a amígdala, perante essa atividade de concentração num único ponto, reduza a sua atividade e, consequentemente, a gente tem a produção de um descanso mental, de uma tranquilização maior, porque a amígdala não está ali acesa, vendo tudo como ameaça. Espero que você tenha gostado dessa série de vídeos, espero que tenha sido útil para você. Use os conhecimentos que você aprendeu aqui e faça boas práticas para quebrar o seu estado, caso você esteja num estado de estresse crônico. Espero você no próximo vídeo e conto com você para a divulgação desse conteúdo, enviando para algum amigo que possa estar nessa situação ou enviando para o seu amigo que quer entender mais sobre o funcionamento do cérebro, da mente e, consequentemente, do comportamento humano. Até breve.